tá difícil de engolir, né, Júlio? Vamos lá, Complicado. Tá vamos complicado, né? conversar. Aliás, o edital do Estado de São Paulo de hoje é bastante interessante. Bom, como a gente estava prevendo, né, essa corrida presidencial de 2022, né, ela confirmou todas as previsões, mesmo aquelas mais sombrias, né, de que essa seria uma das campanhas mais sórdidas e infames da história recente do Brasil, né? E pelo que nós acompanhamos aí nessa última semana, nem mesmo a liberdade religiosa e a liberdade de culto, garantias fundamentais aí asseguradas pela Constituição, têm sido respeitadas, né? A disputa entre Lula e o presidente Bolsonaro arrastou a Igreja Católica para o centro do debate eleitoral nesse segundo turno. Se no primeiro turno o alvo preferencial eram os evangélicos, né? Eram os evangélicos. A busca pelo voto religioso mira agora os católicos também. E num ponto tal de agressividade que as autoridades eclesiásticas tiveram que vir a público, né? Pedir calma, pedir discernimento, pedir respeito entre os fiéis, em meio a essas divergências e essa polarização, né? E é gozado que, ao mesmo tempo, a radicalização de discurso em favor do atual presidente ou manifestações aí dos católicos ao ex-presidente, né, ao Lula, né? Então, essa é uma diferença interessante entre o voto evangélico e o voto cristão, né? Até alguns padres, né, embarcaram nessa retórica bolsonarista, né? E disseram que o momento eleitoral configura uma luta espiritual, com todas as aspas, que tem direito, né? Contra Satanás, né? Contra o aborto, contra o comunismo, né? Até a gente comentou que o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, foi chamado de comunista, né? E teve que explicar, ele teve que fazer se explicou nos veículos de comunicação, nas suas redes sociais, né? Que ele usa vermelho porque vermelho é a cor que representa o sangue de Cristo, é a cor dos cardeais, né? E ao mesmo tempo que ele estava dizendo que não era comunista, ele foi honesto a ponto de reafirmar aí suas posições em relação a ser contra, né, a interrupção da gravidez, ser contra o aborto, né? E no Twitter dele, né, como eu falei, ele alertou para os riscos do fascismo, né? Eu vou abrir aspas para ele aqui. Tempos estranhos esses nossos. Conheço bastante a história. Às vezes parece reviver tempos de ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nessa hora, né? Bom, sem medo de errar, a atual eleição é um momento de maior tensão política para a Igreja Católica desde a redemocratização, né? Eu não queria me alongar muito, mas se a gente lembrar, a Igreja Católica, historicamente, ela sempre esteve ao lado do poder, né? E isso aí a gente vai até o Império, né? Vocês lembram do Padre Feijó, do primeiro reinado, né? Depois disso, mais recentemente, a Igreja teve muita influência no governo Dutra, né? Ali, em 1946, quando foi proibido o jogo, na verdade foi uma reivindicação da Igreja. Então a Igreja sempre teve muito mais atrelada ao poder do que à esquerda. E nos chamados anos de chumbo, na época da ditadura, a Igreja estava bastante dividida, como está, de certo modo, hoje. A gente pode lembrar aí, o Marcelo lembrou na semana passada uma frase da opção preferencial pelos pobres, né, do Dom Pedro Casaldália. Nós podemos lembrar aí Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que fez aquela missa histórica quando do assassinato, né, do Vladimir Herzog na Catedral da Sé, fez uma missa ecumênica. A gente pode lembrar Dom Helder Câmara, né, um pouco antes, sempre foi até indicado para o
Prêmio Nobel da Paz, né? A gente pode lembrar em São Paulo do padre Júlio Lancelotti, o trabalho que ele vem fazendo com a população de rua. Eu falei da época da ditadura, então me ocorreu agora também os frades, né, que em São Paulo, que estavam escondendo o Marighella, né, e foram torturados e obrigados a levar o Marighella para aquela Arapuca, né, para onde ele foi morto, ali nos Jardins, em São Paulo. Alameda Casa Branca. Alameda, isso. Alameda, Lorena, né? Não, Casa Branca. Casa Branca. Então, a gente. E depois da redemocratização, é lógico. Ah, e outra coisa importante aqui que eu esqueci, pô, o PT nasceu dentro de sacristia também, não vamos esquecer isso, né? As pastorais, as comunidades eclesiais de base, né? Mas, com a redemocratização, a Igreja Católica ficou mais afastada, né, desse lado mundano da política, né, sem apoiar candidatos, fazendo o trabalho pastoral dela, e cedeu espaço para os evangélicos. E eu não preciso contar essa história aqui, que vocês todos sabem, e destacando aí que os evangélicos, o grande crescimento das igrejas evangélicas no Brasil se deu no primeiro, no segundo governo Lula, principalmente, né, e depois a gente vai lembrar até de uma cena icônica aí da Dilma indo na inauguração do Templo de Salomão, né? Então, esses boatos todos não se justificam, né? De fechamento de igrejas e por aí vai, né? Mas, como eu estava dizendo, a Igreja Católica ela foi literalmente arrastada, empurrada para a disputa política, não por escolha própria, né? A gente sabe que a Igreja Católica ela não tem manifestação de apoio, pelo menos depois da redemocratização, como eu disse, né? Ela não tem manifestação de apoio por candidatos, e sim, ela tem posicionamentos ideológicos que ora se alinham com alguns candidatos, com algum candidato, né? E ora com outro candidato, né? E essa situação toda obrigou também a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se posicionar em nota, né? Na qual ela reprova a atitude dos candidatos de tentarem vincular o voto à religião, né? E, curiosamente, esse texto, essa nota, foi divulgada na terça-feira passada, né? Na véspera das festividades aí de Nossa Senhora Aparecida, né? E a entidade afirmou que essa união de fé com política, ou esse relacionamento de fé com a política, desvirtua dos valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país. No dia seguinte a essa nota, né, a gente assistiu aquelas cenas grotescas, né, no Santuário de Aparecida, né? Cenas que foram chocantes, porque mesmo para quem não é religioso ou católico praticante, foram uma profanação, né, de um espaço considerado sagrado pelos brasileiros, né? E isso nunca aconteceu em Aparecida, né? E eu não me lembro de ter acontecido em nenhum outro evento religioso recente, né? Isso só mostra que a violência vai avançando, né? Inclusive entrando nesse espaço sagrado aí, como a gente falou, né? A nossa produtora, a Bia, me mandou na semana passada um vídeo de uma missa, deixa eu ver o nome da cidade aqui, Fazenda Rio Grande, no Paraná. Eu vi isso. Também no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, onde o padre foi interrompido por bolsonaristas, né, e alterados durante a homilia, né? E uma fiel, nesse vídeo, uma fiel pergunta se ele é a favor do aborto, da ideologia de gênero, e se estaria pedindo votos por Lula, né? Quer dizer, um espaço até de uma missa, aconteceu esse tipo de manifestação, né? E por conta desse confronto todo, né, o padre Zezinho, né, que é bastante conhecido no Brasil todo, né, comunicou que vai se retirar de todas as suas redes sociais, né? E escreveu no Twitter, acho. Cansei de abrir espaço para católicos superpolitizados, irados e insatisfeitos com a nossa igreja, né? Vale lembrar aqui também
que para quase 60% da população, a religião é importante na hora do voto. 60%, né? De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira passada. E também, segundo o último levantamento do IPEC, o Lula tem 56% das intenções de voto entre os católicos, né? E Bolsonaro 38%, né? Por que eu peguei esse número? Porque se a gente levar esse mesmo número para a Igreja Católica, a vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos é de 28 pontos, ou seja, ele tem 60% de preferência dos evangélicos contra 32% do Lula, né? E como eu disse, né, vale lembrar aqui também que a religiosidade dos católicos ela é mais flexível, né, que a dos evangélicos, né? Os católicos se alinham mais com os princípios cristãos, com os valores, né, e as práticas da igreja. Já os evangélicos tendem a praticar a religião de uma maneira mais ortodoxa, vamos dizer assim, né? Indo a culto, se envolvendo na comunidade e acabam sendo mais suscetíveis a opiniões políticas de grupo ou do próprio grupo, né? E eu queria terminar, Jean, já que você citou, eu queria terminar essa minha fala com a mesma pergunta que fecha o editorial de hoje no Estadão, que eu também recomendo a leitura, né? E essa pergunta é a seguinte: é dessa forma, constrangendo religiosos que não dobram os joelhos diante de Bolsonaro, que os bolsonaristas pretendem fazer seu candidato o campeão da defesa de Deus e da família? A se pensar, não?